Sempre um discípulo verdadeiro, ele buscou madurez, ele buscou experiências, ele buscou se involucrar para que seja forte, para poder ajudar a los demais. Nunca um discípulo pôde ser usado por Deus se ele não buscou uma verdadeira madurez espiritual. Quando começamos em la fé, as tormentas, as lutas eram muito duras. Mas hoje, depois de uma madurez, nós outros podemos enfrentar as lutas com outra visão. Eu estava meditando neste livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, e eu gostaria, preste atenção, obreiro, que você meditasse comigo e veja como é forte, hasta que todos alcancemos a unidade de la fé e dele conhecimento del Hijo de Deus, hasta que ser um homem de plena madurez. Mire que Pablo está falando, hasta que todos alcancemos a unidade de la fé e dele conhecimento del Hijo de Deus, hasta ser um homem de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitude de Cristo. Ou seja, quando um discípulo ele tem uma madurez, nada tem que lhe dizer que ele tem que ayunar. Nada tem que lhe dizer que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que orar, que ele tem que sacrificar. Nada tem que dizer-lhe, mira, tu tens que evangelizar, tu tens que venir a colaborar, nada, porque há uma madurez quando tem que calhar-se e quedar calhado, uma madurez que quando tem que falar, vai falar, mas quando habla com temor, por ter uma madurez espiritual. Quando digo madurez, não estão falando de uma madurez humana, porque há gente que tem uma idade, uma madurez humana, mas espiritualmente é ninho. Seu comportamento é um comportamento de uma pessoa que não é madura, porque quem é maduro espiritualmente sabe o que fazer delante de situações que uno se perde. Há gente que há situações que uno se perde, mas quando uno é maduro, sua reação, sua maneira de reacionar mostra madurez. Madurez em seu matrimônio, em seu trabalho, madurez em seu relacionamento, em seu noviazgo, madurez para elegir suas amistades, madurez para entender, eu não vou perder meu tempo com esta coisa que não vale a pena. Então, todos aqueles que buscaram uma madurez espiritual permaneceram e permanece hasta ele final. Porque você crê que você vê tantos aí, 40 anos de obra, 43 anos de obra, servos de Deus que morrem servindo a Deus. Você pergunta, qual é esse secreto? Madurez. Madurez espiritual. Mientras você ha visto outros que por pouca coisa, ou por uma situação, por uma aflição, desistiram do reino de Deus, desistiram de servir a Deus. Pense-lo em tudo isso, meditem em tudo isso. Pablo estava dizendo, hasta ser um homem de plena madurez. Quando você é maduro, quando sua madurez é espiritual,
agregada à la madurez humana, meu amigo, o Espírito Santo usa você de maneira gloriosa. Passe lá a voz, ajude a outros passando esta meditação, porque quando nós outros maduramos, nadie pode nos detener.